Oi gente, tudo bom? Hoje a gente tá aqui pra falar de mais um caso que inspirou a ficção. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente sempre fala sobre uma gama de coisas e ativa o sininho pra sempre receber a notificação de quando a gente postar vídeo novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre o caso que inspirou a série Candy, do Star Plus. Swinging an axe 41 times. That ain't easy. Bom, Candace Lee Montgomery, que é interpretada pela Jessica Biel, tinha uma família bem religiosa e sempre ia à igreja com seu marido Pat e seus 2 filhos. Betty Gore, que é interpretada pela Melanie Ninskin, também participava da mesma igreja que a Candy, ao lado do marido Alan e das suas 2 filhas. Bom, mas o que aconteceu? No dia 13 de junho de 1980, a Candy foi na casa da Betty para buscar um maiô da filha da Betty, já que ela tinha dormido na casa dos Montgomery e a Candy iria levá-la na natação. Pois bem, ela foi buscar o maiô, levou a criança na natação e tudo correu normalmente durante o dia. Bom, nesse final de semana, o Alan tinha ido viajar a trabalho e a Betty estava um pouquinho chateada dele ir viajar, mesmo que fosse a trabalho, e deixar ela com as 2 crianças. O Alan tentou contato com a Betty durante o dia todo sem sucesso. Parte porque a Betty não atendeu e parte porque tinha acontecido várias coisas. Quando chegou a noite, o Alan ainda não tinha conseguido contato com a Betty, então ele começou a ligar para os vizinhos, que ele começou a pedir para as pessoas irem lá, ver se a Betty estava bem, como é que estava o bebê e tudo mais. Numa dessas ligações, o Alan acabou pedindo para entrarem na casa, ver se o carro dela estava na garagem e entrar na casa para ver se o bebê estava bem, como é que ela estava, se tinha deixado o bebê sozinho. Então, 2 vizinhos foram até a casa, entraram na casa, eles avistaram o bebê chorando no berço, pegaram o bebê, levaram para casa de um deles. Só que quando eles abriram a porta da lavanderia, a Betty estava morta no chão, com muito sangue na lavanderia inteira, tanto no chão como nas paredes. Quando o Alan ligou novamente para os vizinhos, eles acabaram falando que a Betty tinha sido morta, eles encontraram a Betty morta na lavanderia, mas que o bebê estava a salvo, e eles já tinham ligado para a polícia. Já no dia seguinte, quando o Alan retornou da viagem que ele tinha ido fazer a trabalho, a polícia já estava na casa dele, então ele começou a responder perguntas ali para os policiais, porque não sei se vocês sabem, mas sempre que uma mulher é assassinada, o primeiro suspeito sempre é o marido, ou seu namorado, enfim, a pessoa que você estiver. Bom, o policial começou a fazer perguntas ali pro Alan, e uma dessas perguntas foi se o Alan tinha algum caso extraconjugal, se por algum acaso ela teria um caso extraconjugal, e de início o Alan negou. Mas depois ele acabou informando para o policial que ele tinha tido sim um caso extraconjugal, mas que tinha acabado cerca de 6, 7 meses antes da data que eles estavam. E com quem que ele estava tendo um caso? Com a Candy. Segundo relatos deles mesmos, os 2 jogavam vôlei na quadra da igreja que os 2 frequentavam. Até que um dia a Candy se sentiu atraída pelo Alan e propôs uma relação extraconjugal com o Alan, visto que o casamento dela era bom, mas o marido dela não a satisfazia sexualmente. De início ele negou, ele não quis fazer, mas depois ele entrou em contato com ela falando que ela topava. Isso foi em dezembro de 78. E uma das regras desse caso extraconjugal era que caso um deles começasse a ter sentimentos pelo outro, eles tinham que encerrar a relação. Bom, meses após o começo do relacionamento, Alan começou a dar sinais de que queria se distanciar um pouco da Candy para poder melhorar seu casamento com a Betty. E isso fez a Candy se sentir um pouco pressionada e acabou terminando a relação entre os 2. Mas é óbvio que isso colocou a Candy em primeiro lugar na lista de suspeitos da polícia. Tanto que quando ela foi prestar o depoimento dela para a polícia, o policial viu um machucado no dedo dela e viu alguns hematomas, o que aumentou ainda mais a suspeita sobre ela. Pois bem, ela procurou um advogado, confessou para o advogado que matou a Betty, e o advogado fez ela passar por uma sessão de terapia regressiva por hipnose, que é onde o paciente visita o seu passado por meio da hipnose e pode descobrir alguns traumas ali que mexa com o seu dia a dia, te dê gatilhos e coisas do tipo. E foi exatamente isso que eles descobriram. Pois é. No tribunal, o advogado Don Crowder admitiu para o júri que a Candy matou a Betty, mas alegou legítima defesa, uma vez que a Betty a confrontou sobre o seu relacionamento extraconjugal com Alan.
A Candy confirmou que eles tiveram um caso, mas também afirmou que eles já tinham terminado há meses atrás, cerca de 6, 7 meses atrás. Com isso, a Beth foi na garagem, pegou um machado e teria dito que precisaria matar a Candy depois dessa revelação. Elas teriam começado uma briga corporal, onde cada uma tentou dominar o machado. A Beth ativou um gatilho para Candy, que era fazer shh para ela. No tribunal foi explicado que a Candy era uma criança muito reprimida e que a mãe, para reprimir a Candy, sempre fazia shh para ela. Então, eles alegaram que ali no calor do momento ela já estava nervosa com toda a briga, estava nervosa de ter sido confrontada sobre o caso, estava nervosa de estar ali tendo que lutar contra o poder de um machado. Então, quando a Beth fez para ela, meio que virou uma chavinha na cabeça dela e deixou ela totalmente descontrolada, com uma raiva surreal que estava muito oculta nela. Com ela descontrolada, explicava as 41 machadadas que a Beth levou, que também explicava a quantidade absurda que tinha de sangue no local, tanto no chão quanto nas paredes. A Candy ainda tentou limpar ali um pouco, mas como era muito sangue, ela viu que não ia conseguir e ela desistiu. Ela só foi ao banheiro, lá tentou se limpar da maneira que pôde e foi para casa. Bom, um pouco mais de 3 horas depois, em 30 de outubro de 1980, o júri declarou a Candy como inocente, alegando legítima defesa. Bom, depois do caso, a Candy e o Pat acabaram se mudando para a Geórgia, mas acabaram se separando 4 anos depois. Ambos mudaram seus nomes, ambos vivem uma vida normal hoje em dia. E a Candy chegou, inclusive, a aconselhar jovens. Alan chegou a se casar novamente, mas perdeu a guarda das filhas para os pais da Beth. Até onde eu li, ele se separou também desse casamento e agora vive com uma namorada. E as filhas, elas já casaram, já têm uma família formada. A série é bem legal porque te deixa realmente na dúvida sobre o que realmente aconteceu, o que não aconteceu. Te deixa muito a par da Beth, porque parece que a Beth era uma pessoa muito reprimida, se podemos dizer assim, e isso é bem mostrado na série. Então, por mais que a série seja muito legal, ela narre realmente os fatos que aconteceram, você pega os fatos e vê a série, fica batendo direitinho, é legal nesse sentido. Infelizmente, a gente só tem uma versão, então a gente nunca vai saber se essa versão é a verdadeira. Particularmente, colocando a minha opinião aqui, eu não acho que tenha agido como legítima defesa, mesmo que tenha atiçado um gatilho nela. Gente, 41 machadadas. É muita coisa. 41 machadadas. Eu não sei nem como alguém caiu nessa de legítima defesa, sendo bem sincero pra vocês. Porque se fosse legítima defesa, ela se defendeu bastante, né? 41 machadadas. Bom, a série ela é bem curtinha, ela tá inteiramente disponível no Star Plus. E em outubro, se não me falha a memória, a HBO Max também vai fazer uma adaptação desse caso, só que com a Elizabeth Olsen, que vai se chamar Love and Death. Como o caso ele é bem complexo, eu acho que também vai ser uma boa adaptação, visto que a Elizabeth Olsen também é uma ótima atriz. Mas vamos aguardar aí. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o curtir aqui embaixo pra gente. Comenta aqui também se você já conhecia esse caso, se você já viu a série ou se você só viu a série e não conhecia os fatos do caso. E compartilha esse vídeo com uma pessoa que você sabe que gosta de casos criminais e que vai gostar de saber que tem uma série inspirada nesse caso. Porque apesar de ser bem macabro, ela é uma série muito legal, ela é uma série bem interessante, com uma fotografia bem bonita também. E comenta aqui pra gente também quais outros casos inspiraram a ficção, que a gente vai adorar fazer um vídeo sobre isso. Não se esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais, @etc e mais em todas elas. Fica ligado lá na Purple que tem live toda terça e toda quinta. E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima terça. Tchau!